Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora e o meu nome é Fernanda Lima. Esses programas estão em formato de perguntas e respostas e consistem em questões típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos muito importantes, incluindo perguntas sobre a vida, como solidão, luto, a vergonha, depressão, relacionamentos familiares, doença, autoestima e morte. E eles também abordam questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. E nenhuma pergunta está fora dos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Mais uma vez, Marcos, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Olá, Fernanda Lima. Olá a todos que nos assistem. É uma alegria mais uma vez estar aqui no programa, né? Estamos aqui prontos para responder as questões que serão abordadas no programa de hoje. Bom, e o nosso programa de hoje vai tratar do assunto coragem. Isso ajudará os ouvintes a entender a fonte da coragem, por que a coragem é importante e de como viver corajosamente de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Então a gente começa pedindo a Deus em oração que nos ajude. Querido Deus, por favor, ajude-nos a considerar a fonte da coragem, porque a coragem é importante e de como viver corajosamente à luz de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e meu convidado, Marcos Olivares, dará as respostas. Então a gente começa agora. Marcos, como que poderíamos definir coragem? Olha, Fernanda, de acordo com o dicionário, coragem é a força mental ou moral para se aventurar, perseverar e resistir ao perigo, medo ou dificuldade. Também pode incluir força para resistir à oposição. Bom, então eu devo admitir que tenho medo de me aventurar além da minha zona de conforto. Eu odeio tentar qualquer coisa nova, a menos que eu saiba que eu posso fazer isso e saber que é algo seguro. E como que eu posso ou poderia superar isso? Olha, a vida parece assustadora, né? Para muitos de nós. Alguns optam por enfrentar os seus medos para fazer o que querem ou acham que deveriam fazer, e outros optam por se concentrar no medo e se aventurar pouco. Embora a cautela seja sábia, podemos exagerar diante de uma coisa boa. Talvez você precise gradualmente se dessensibilizar dos seus medos. Experimente uma nova atividade que você teme menos do que outras. Quando você realizar essa tarefa, aí vai passando para outra. Lentamente, com um passo de cada vez, você deve ser capaz de superar ou pelo menos controlar esses medos que são avassaladores, né? Se você duvida que possa fazer isso sozinho, peça a um mentor ou a um conselheiro para te ajudar. Eu tenho uma pergunta aqui. Quase me tornei um eremita. Tento evitar qualquer pessoa ou coisa além de uma rotina extremamente restrita. Eu fui longe demais para obter ajuda? Não. Você não foi longe demais para obter ajuda, não. O fato de você desejar ajuda é um bom sinal disso. Tente as etapas que eu mencionei na última resposta. Como a sua rotina tem sido tão restrita, um conselheiro ou outra pessoa para te ajudar pode ser uma boa ideia. Você também pode pedir a um amigo ou membro da família para te acompanhar quando você se aventurar além das suas atividades habituais. Mais uma pergunta aqui de um ouvinte que diz assim: eu ajo com coragem, mas por dentro eu sou uma bagunça. Eu finjo muito, mas tento evitar de ter que seguir em frente em qualquer situação de risco. Olha, muitos de nós partilham, né, desses seus sentimentos, viu? Mas podemos usar o desejo de parecer corajosos a nosso favor. Se agirmos com coragem e virmos que podemos fazê-lo, nos condicionamos ao maior conforto na próxima vez que precisarmos de coragem. Além disso, um pouco de nervosismo sobre uma situação nos ajuda a nos esforçarmos mais e a permanecer alertas para possíveis perigos. Bom, próxima pergunta diz assim: tentarei quase tudo que põe à prova a coragem física. Alpismo, maratonas, levantamento de pesos. No entanto, não consigo lidar com conflitos emocionais. Como que eu posso transformar um pouco da minha coragem física em uma parte emocional de mim? Olha, essa é uma ótima pergunta, viu? Pense em como você se prepara para essas façanhas físicas. Você pratica, se condiciona, conta com o apoio de outras pessoas e descansa bem antes dos eventos principais, não é isso? Por que então não tentar isso também em situações emocionais? Ensene com um amigo como reagir a conflitos emocionais.
Encontre maneiras de se acalmar antes, durante também e depois, de momentos emocionalmente estressantes. Prepare-se com a ajuda de amigos. Ore e descanse bem antes de qualquer dificuldade prevista. A Bíblia nos diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Está lá em Lucas 5,16. Quando ele se cansou das pressões de suas responsabilidades e do número de pessoas que servia, ele encontrou um lugar tranquilo e orou. Um grande exemplo, viu, para todos nós. Bom, eu me identifico com a questão anterior, contanto que ninguém se opõe a mim e eu estou bem. Mesmo que eu não experimente nenhum conflito real, eu quero a aprovação de todos. Então, eu gosto de agradar as pessoas, mas sei que eu não posso agradar a todo mundo, toda a gente. O que eu posso fazer nesse caso? Olha só, Fernanda, você acabou de responder parte da sua pergunta, viu? Você sabe que não pode agradar a todos. Portanto, você precisa aceitar esse fato na prática. Evite o máximo possível de conflitos. A Bíblia ensina: tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês, segundo aos Coríntios 13:11. Todavia surgem momentos em que você deve defender o que sabe que é certo, e nem todos vão gostar disso. Duvido que você se sinta completamente confortável quando ocorrer um conflito. Poucas pessoas o fazem. Ainda assim, você pode chegar a um ponto de aceitação de que faz tudo ao seu alcance para reconciliar as diferenças. Você é responsável pelas suas ações e reações. E deve aceitar que outras pessoas são responsáveis pelas ações e reações delas. Quando você deve escolher entre ser amado e fazer o que é certo, escolha fazer o certo. A Bíblia diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Está lá em 1 Coríntios 16:13. Bom, e por que eu deveria me tornar corajosa? Por que arriscar? Bom, você deve decidir o que valoriza mais, Uma vida confortável ou uma vida plena e cheia de propósito. Deus criou cada um de nós com um propósito. Somos responsáveis por descobrir e cumprir isso em nossas vidas individuais. Se nunca fizermos isso, vamos perder uma vida plena e significativa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Está lá em João 10:10. Embora Jesus estivesse falando de uma vida espiritual, em um relacionamento correto com Ele nos oferece o melhor possível em todas as áreas das nossas vidas. Deus quer trabalhar em nós, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Está lá em Filipenses 2:13. Essa vida requer coragem para ir aonde Deus quer que vamos e fazer o que Deus quer que façamos. Mais uma pergunta e diz assim: como eu faço para superar meus medos e para ter coragem? Bom, muito do que queremos fazer na vida parece muito difícil, para nós. No entanto, a Bíblia nos lembra que, embora enfrentemos situações aparentemente impossíveis, para Deus todas as coisas são possíveis. Está lá em Mateus 19:26. A melhor maneira de alcançar a coragem que desejamos é confiar na força de Deus e não na nossa. Antes da oração e da fé em Deus, encontramos a ajuda de amigos, professores, mentores, familiares ou conselheiros mais corajosos que nos acompanharão em nossos momentos estressantes. Uma conversa de pontos positivos com você mesmo também ajuda, viu? Continue repetindo para si mesmo: eu posso fazer isso. Quando os medos surgirem, diga: isso é assustador, mas com a ajuda de Deus, eu posso fazer isso. Muito bem, temos nova pergunta. Eu fui tímida e as pessoas zombaram de mim toda a minha vida. Quando eu tento agir com coragem, eles me provocam ainda mais e tudo fica pior. Como eu posso escapar desse padrão? Bom, primeiro quero dizer que eu te aplaudo, viu, pelo seu comportamento corajoso, apesar das provocações das pessoas ao seu redor. Não desista não, viu? Quanto mais você demonstra coragem, mais isso enfraquece as provocações deles. Talvez seja bom ter uma pessoa mais forte e respeitada junto com você na próxima vez que preveja problemas, Permita que essa pessoa te apoie e te confronte diante da situação. Quando as pessoas que provocam não recebem um estímulo positivo, como sentiram no passado, seu comportamento negativo deve eventualmente enfraquecer. Mesmo que isso não aconteça, continue com coragem. Lembre-se de que eles são os únicos com o problema, não você. São eles que precisam mudar, não você. Mantenha-se firme. Olha, não desista. Adorei o incentivo, Marcos. E aí a gente tem outra pergunta.
Gosto de histórias de heróis de guerra e aventureiros. Devo viver assim para ser um corajoso? Olha, embora ouçamos, né, mais sobre a coragem dos heróis de guerra e dos aventureiros, a maioria das pessoas corajosas não tem nenhuma experiência nessa área, viu? A maioria das pessoas comuns que mostram coragem em quaisquer dificuldades que encontram. A Bíblia oferece muitos exemplos disso, olha só, Esther, né? Esther foi uma jovem escolhida para ser rainha, que arriscou a morte para salvar seu povo. Daniel, um jovem que se recusou a negar a sua fé, foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Quase todos os seguidores mais próximos de Jesus que morreram como mártires por compartilharem da sua fé. Mais uma pergunta, Marcos. As pessoas me chamam de corajoso porque defendo o que acredito. No entanto, não considero isso como ser corajoso. Simplesmente parece o certo. Você concorda com isso? Bom, sim e não. Concordo que defender o que você acredita é a coisa certa a fazer. No entanto, fazer o que é certo muitas vezes exige coragem. Aparentemente, a sua vontade de dar esse passo influenciou as pessoas ao seu redor. Eu oro para que você continue a mostrar essa coragem em todos os seus desafios. Muito bom. Aliás, ser corajoso é muito bom, né? E você continua, inclusive, citando a Bíblia, mas eu não sigo Jesus e nunca nem li a Bíblia, como diz aqui um ouvinte. Olha, se levantou um bom ponto, viu? Eu estou ciente de que muitos dos nossos ouvintes desse programa não seguem Jesus. No entanto, a Bíblia oferece a verdade absoluta e eterna. Seus ensinamentos se aplicam a todas as pessoas. Eu recomendaria ler por si mesmo. Se você nunca sabe o que nela está escrito, como é que você pode argumentar contra isso? Eu não quero confiar em outra pessoa me dizendo o que ela diz e se é verdade. Eu quero saber eu, pessoalmente. Então, olha, se você ler, vai descobrir histórias de coragem. E ainda, você também vai descobrir histórias de pessoas que não foram tão corajosas. A Bíblia não ignora os fracassos das pessoas. Em vez disso, ela os inclui. Então aprendemos com eles. Também nos ensina como viver de uma maneira melhor. Então vamos a mais uma pergunta. Quero ter coragem, mas falho com tanta frequência. O que devo fazer para melhorar? Olha, somos todos trabalhos em andamento, eu diria. Por exemplo, estabelecemos metas, mas não conseguimos alcançá-las por causa do medo. Queremos viver uma vida melhor, mas cedemos à pressão dos colegas. Prometemos a nós mesmos que não desistiremos, mas desistimos logo depois. No entanto, se aprendermos com os nossos fracassos, ficaremos fortes. Deus pode nos usar apesar das nossas falhas. Ele promete àqueles que o seguem: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está lá em Josué capítulo 1, versículos 5 e 9. Verdade? Então eu tenho esperança. Marcos, você pode compartilhar conosco exemplos de pessoas que falharam repetidamente, mas acabaram encontrando a coragem que desejavam e precisavam? Certamente, viu? Muitos de nós nos encaixamos nessa descrição. Pedro, por exemplo, um dos seguidores mais próximos de Jesus. Era impulsivo e tinha cabeça quente, como a gente diz, né? Ele declarava corajosamente sua fidelidade, mas não a cumpria. Ele disse que nunca renegaria Jesus, depois negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Todavia, Pedro se tornou um líder forte na igreja primitiva. Mais tarde, as pessoas, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que esses haviam estado com Jesus. Está lá em Atos capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo passou de perseguidor de crentes a seguidor de Jesus e que viajou por todo o mundo conhecido durante o primeiro século. Ele escreveu assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Está lá em Filipenses 1:20. Tanto Pedro quanto Paulo cometeram muitos erros. No entanto, ambos permaneceram corajosos ao enfrentarem a morte, sabendo que um lar no céu os esperava. Paulo até disse uma vez: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Mais uma pergunta, Marcos. Diz assim: fui ensinada a seguir outra religião
que diz que devo ganhar meu caminho para o céu e que nunca saberei se chegarei ao céu até morrer. Porém, você acabou de dizer que Pedro e Paulo permaneceram corajosos enquanto enfrentavam a morte, sabendo que um lar no céu os esperava. Você quer dizer que, se eu seguir Jesus, posso saber que tenho a paz dele agora e por toda a eternidade? Exatamente. Isso é o que a Bíblia ensina. Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus misericordioso. Por ambas as razões, ele enviou Jesus ao mundo. Jesus, o único caminho para o céu, pagou o preço por todos os nossos erros e nos dá força quando enfraquecemos. Jesus atendeu à exigência de justiça de Deus, ao mesmo tempo em que nos ofereceu o dom da misericórdia. Uau! Bom, e o que Jesus fez que faz tanta diferença? Como que ele pagou o preço por nossos erros e tornou possível a coragem que Pedro demonstrou em sua vida posterior? Olha, Jesus ofereceu o maior presente já conhecido nessa terra. Antes da sua morte na cruz, quando as pessoas pecavam, ou seja, faziam algo errado, elas tinham que oferecer sacrifícios. Elas sacrificariam animais a Deus para o perdão dos seus pecados. Entretanto, as pessoas sempre pecavam novamente, então elas tiveram que continuar repetidamente oferecendo sacrifícios. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra como um bebê, viveu uma vida sem pecado e depois morreu na cruz como sacrifício perfeito e sem pecado pelas pessoas, para sempre. Embora as autoridades religiosas e governamentais tenham acusado, prendido e condenado Jesus à morte, ele deu sua vida voluntariamente por nós, para que pudéssemos viver eternamente com ele. As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios temporários. Tudo o que temos a fazer é nos arrepender e colocar a nossa fé em Jesus como Salvador e Senhor. Se fizermos isso, teremos a paz da presença de Deus imediata e permanentemente. Essa é uma informação nova para mim. Pode nos contar mais? Claro, sem dúvida, terei o maior prazer em contar mais sobre isso. Olha, o primeiro passo é entender que o único Deus que criou o mundo te ama e tem um plano especial para a sua vida. Como eu mencionei anteriormente, todas as pessoas pecam ou deixam de obedecer perfeitamente ao único Deus santo e justo. Esses pecados, que são atos, palavras, pensamentos, ações ou mesmo atitudes omissas, que desagradam a Deus, separam você de Deus. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículos 10 e 23. No entanto, Deus te ama tanto que enviou Jesus ao mundo para viver uma vida perfeita e morrer como sacrifício perfeito pelos seus pecados e pelos pecados de todas as pessoas. O que você nunca podia fazer por si mesmo, Jesus fez por você. De acordo com a Bíblia, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5,8. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e a morte. Voltou para o céu para preparar um lar eterno para todos aqueles que escolherem seguir a Jesus. Obrigada por essa informação, Marcos. Mas como que eu recebo o perdão de Jesus pelos meus erros para que eu possa ter a vida eterna e a coragem de viver para Jesus? O que eu preciso fazer? Claro, essas são ótimas perguntas, viu? Bom, você deve se arrepender, ou se afastar de seus pecados, de quaisquer falsos deuses em sua vida. E deve colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus como seu Salvador e Senhor. Não basta acreditar apenas com a mente. Você deve dar toda a sua vida a Deus através da fé no dom de Jesus. A Bíblia promete, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10,13. Então, olha, quando você dá o controle da sua vida para Jesus, você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Você não trabalha pelo seu perdão e pela sua salvação. Eles são dons da graça de Deus, assim como a coragem dele, a paz, o amor, a esperança e a alegria. Você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo, viu? Aí onde você está, as suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração com a seguinte que eu vou fazer e realmente quiser dizer isso, você pode conhecer Jesus como seu Salvador.
E olha, quando eu terminar minha oração, eu vou orar de novo, tá bom? Dizendo uma frase de cada vez. E eu vou fazer uma pausa após cada frase para deixar que você possa orar comigo e repetir depois de mim. Vamos orar então? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Agora junte-se a mim para fazer essa oração. Vamos orar, uma frase de cada vez. Faça desta oração a sua oração a Deus. Ore em voz alta se você puder. Mas olha, ore com todo o seu coração. Vamos orar. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer comigo essa oração e seja bem-vindo à família de Deus. E se a pessoa escolher seguir Jesus, como que isso vai ajudar a viver com mais coragem, Marcos? Bom, Fernanda, o que quer que enfrentemos, podemos permanecer fortes sabendo que Deus está conosco. Mesmo quando a vida fica tão difícil e quando não vemos esperança, sabemos que Deus acabará por trabalhar todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. A Bíblia nos incentiva a ser pacientes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27:14. Também nos lembra de permanecer cientes das ameaças à nossa fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Confiamos nas promessas de Jesus e na esperança que Ele oferece todos os dias. Antes de Jesus voltar ao céu, Ele prometeu enviar o Espírito Santo de Deus para viver dentro de seus seguidores. Ele disse, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 14, versículo 16. Marcos pergunta, se eu seguir Jesus, provavelmente enfrentarei perseguição. De onde eu tiro coragem para lidar com isso? Bom, muitas pessoas na Bíblia, e mesmo ainda hoje, sofrem por suas crenças, prisão, espancamentos, destruição de casas e igrejas, perda de empregos, ridicularização, rejeição de familiares e amigos. Mas olha, eles permanecem firmes em sua fé. Jesus preparou seus seguidores para essa possibilidade enquanto ele ainda estava aqui na terra. Ele disse assim, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Está lá em Lucas 21:16. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. João 15:10. Jesus também disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 10. Jesus não reagiu quando as pessoas o traíram, perseguiram e mataram. Em vez disso, ele ensinou por palavras e ações. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Olha só, Jesus não nos deixa sozinhos para enfrentar tal traição e perseguição. Também não temos que confiar em nossa própria força e coragem. Deus, que ama e perdoa os nossos erros, também nos dá seu amor e perdão pelos outros quando eles nos prejudicam. Eu costumo orar para que os seguidores de Jesus vivam de tal maneira que seus traidores, perseguidores ou ridicularizadores desejem a paz e a coragem de Deus que os crentes demonstram. No entanto, claro, não somos responsáveis pelas reações de outras pessoas. Só podemos compartilhar o amor e o perdão de Deus e deixar depois a resposta com eles. Olha, não encontramos maior exemplo do que quando Jesus foi pendurado na cruz pelos nossos pecados. Enquanto ele morria, orou por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas 23:34. Após a morte de Jesus, um soldado exclamou, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27:54.
Bom, seja o que for que o futuro nos reserve, a Bíblia nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Jesus também nos lembra: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16, 33. Olha, Deus os abençoe à medida que crescem em fé e também em coragem. Bom, Max, então chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço você e também ao ouvinte por nos ouvir. Encorajo você a ouvir mais questões sobre a vida, trazidas até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Obrigada e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!